Para dar início ao segundo painel, Perspectivas do Mercado Imobiliário no Interior de São Paulo, eu quero chamar ao palco o Guilherme Werner, que é sócio da Brain Inteligência Estratégica. Vou chamar também o presidente da Brainc, Luiz França, por favor, e os debatedores. André Leitão, CEO, diretor-presidente da HM Engenharia, Carlos Bianconi, CEO da RNI, João Marcelo Barros, CEO da Habitarte Incorporação e Construção, José Pedro Donadon, CEO da ADN Construtora e Incorporadora. Por favor. Acho que eu fico para esse lado aqui para falar, acho que é para mostrar o dado. E ali estava cabendo. Como vocês preferirem, querem? Daí você chama em seguida para vocês subirem. Eu pego, só colocar. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, novamente agradecendo a Brainc, da pessoa do França, do Renato, toda a organização. França muito bem falou, né? Uma grata surpresa a gente ter que, ao longo do próprio processo de inscrição, a gente ter que remodelar o evento e torná-lo seguramente nesse patamar que a gente está vendo. Isso mostra a força do interior e também o interesse aí de todos que aqui estão em querer debater, em querer entender, né? A gente tem no interior de São Paulo realidades distintas, microclimas econômicos distintos. Eu tenho agro em Ribeirão, Rio Preto, e tenho industrialização no Vale do Paraíba. Então, são coisas que são importantes a gente colocar em pauta, porque realidades distintas que são, muitas das vezes, complementares. Meu papel aqui é rapidamente levantar algumas bolas, alguns dados, né? Para que a gente possa municiar aí um pouco o debate sobre a performance do que o mercado interior tem feito, né? Bom, para quem eventualmente não conhece a Brain, nós somos uma empresa de inteligência de mercado, temos vários clientes parceiros aí na plateia, isso nos deixa muito agraciado de poder ver vários aqui. Mas a gente é uma empresa aí com sede em Curitiba, matriz em Curitiba, escritório em São Paulo, Goiânia, Recife, atendendo o Brasil inteiro, né? Somos lá algo como 120 pessoas em Curitiba. Temos também dentro do grupo Alote, uma empresa de consultoria em funding dentro do grupo da Brain. E atuamos no Brasil inteiro aí fazendo mais de 7.500 estudos, né? Rotineiramente em mais de 800 cidades, né? De dono de terreno a boa parte aí dos associados da Brainc, listados ou não listados, a gente tem a grata missão de atender, né? Atendendo aí desde estudos de vocação, de expansão, até testes de produto. Bom, vamos lá. A gente fez um recorte, a Brain monitora 280 cidades, mais ou menos, rotineiramente no Brasil. Em se tratando do interior de São Paulo, a gente analisa o mercado de loteamentos, que talvez não seja a pauta específica aqui hoje, mas é um mercado naturalmente muito pujante. Parênteses aqui, 40% mais ou menos do mercado de loteamentos do Brasil está no interior de São Paulo, né? E 40% do mercado de loteamentos do interior de São Paulo está aqui, na região metropolitana de Campinas. Estamos, portanto, no epicentro de loteamentos. E falando igualmente da pujança de incorporação vertical agora no interior de São Paulo. Então, o interior de São Paulo é rico, aí Teles também falou há pouco, aí atua no segmento, enfim, né? Mas vamos trazer dados aqui de incorporação para vocês. A gente fez um recorte de 10 cidades ou núcleos que tem uma boa representatividade aí dentro do contexto do interior de São Paulo. Trago alguns dados muito ilustrados. Os dados do terceiro TRI, estamos fechando neste momento, né? A gente fechou o terceiro TRI final de setembro. Temos aí um delayzinho de 30, 40 dias para a gente coletar o dado. Então, os dados que eu estou trazendo aqui é o retrato do semestre, do primeiro semestre agregado. Primeira coisa que é importante falar, por vezes, rodando aí o Brasil, a gente tem visto alguns sorrisos amarelos quanto à performance desse primeiro semestre. E, às vezes, a gente faz provocações. Esse sorriso está mais amarelo por quê? E uma das principais respostas que a gente vê, às vezes o sorriso está amarelo porque a gente está comparando nossa performance a uma janela de oportunidade que a gente viveu entre segundo semestre de 20 e primeiro de 21. A gente estava naturalmente, em qualquer região do Brasil, de São Paulo, a Goiânia, a BH, a Manaus, a Fortaleza, interior de São Paulo, num platô, tivemos um pico nessa janela e agora estamos estabilizados no outro platô. Então, alguns dados que eu mostrarei aqui mostram queda, mas mostram queda a um momento de pico.
né? Se a gente analisar uma série temporal maior, a gente vai ver que hoje a gente está num platô e numa estabilidade, né? Sobretudo também em termos de intenção de compra. A intenção de compra do consumidor, a gente faz muita pesquisa de intenção de compra, vários de vocês aqui inclusive, está mantida ao redor de 30 e 33. A gente faz em conjunto com a Abraim, que é alguns tiros nacionais, inclusive, de intenção de compra. O que tem acontecido é esse prolongamento de tempo de concretização da compra. A demanda é imediata, 6 meses, 12 meses, né? A pessoa que declara querer comprar amanhã, está mais estendida. Ou seja, né, o desafio nosso para esse final de 22, início de 23, na nossa leitura, não é necessariamente criar demanda. Ela existe, mas é antecipar a necessidade de compra. O desafio maior é o desafio do comercial hoje do que necessariamente da gente criar demanda, né? Já falamos do CVA, demanda não é problema, etc., mas estou falando no contexto geral. O desafio nosso que a gente vislumbra para os próximos 6 meses é como eu consigo antecipar a necessidade de compra desse cliente, né? Entendendo que o preço talvez suba mais, ou gerando escassez, ou gerando sedução, né, no alto padrão, a gente tem que ter artifícios de produto que consigam antecipar essa necessidade de compra, tá? Em se tratando de regiões, a gente vê Ribeirão, né, temos representantes vários aí de Ribeirão, empresas que atuam em Ribeirão, com destaque ultra positivo, se a gente olhar perante outras cidades. Campinas lançou muito ao longo de 21, e nesse agora, segundo TRI de 22, a gente teve uma queda considerável em volume de lançamentos. A própria queda de venda que algumas praças têm também decorre da própria queda de lançamento. O que mais dá velocidade de venda? O lançamento. Aquele pós 60 dias, pós 90 dias da abertura do plantão, é o que gera maior velocidade. Naturalmente, quando eu tenho queda de lançamento, eu tenho, em decorrência disso, uma queda de venda. Eu fiz algumas achuras aqui, a gente separou em 10 regiões, né? Mas para a gente ver, por exemplo, alguns destaques. Campinas, no primeiro semestre de 21, lançou 3.026 apartamentos. Estou vendo várias fotos aí, se quiserem tirar de mim, podem tirar também. Mas essa apresentação vai rodar, tá? Vocês vão ter acesso, o dado tem que ser difundido, a gente acredita muito nisso. Então, passando aqui a apresentação, vai para o e-mail de todo mundo que se cadastrou, até por isso que vocês se cadastram no evento lá, tá bom? Fiquem bem tranquilos. Ribeirão passou pelo processo inverso. Ribeirão pouco lançou em 21, no primeiro semestre. E o primeiro semestre de 22, olha lá, quase mais de 2.000 unidades lançadas, apartamentos novos. O que está nessa base aqui? Apartamentos novos, né? Sorocaba também o processo inverso, lançou muito em 21 para uma queda considerável, lançando uma queda de 62% no volume de unidades lançadas. Aqui, independente do padrão, tem os slides ali, que inclusive vai rodar para vocês, separando entre econômico e médio alto padrão, tá? E também um destaque considerável ali para o eixo Americana-Rio Claro-Limeira, com um volume bem expressivo de lançamento, algo de 1.300 unidades lançadas. Se a gente pegar essas 10 regiões, né, a queda de lançamento se deu em 23%, comparando 21 com 22. 21 foi o melhor ano da história do mercado imobiliário, 22 já é o segundo melhor, correto, Renato? Em termos de crédito, podemos afirmar isso, né? Já é o segundo melhor ano da história do mercado imobiliário. Ainda que haja queda comparada ao quê? Ao melhor ano da história. Nós estamos hoje no segundo melhor ano da história do mercado imobiliário, com uma queda de 23% em lançamentos nessas 10 cidades que têm uma representatividade populacional considerável. São José dos Campos, né? São José passou um período grande ali com vácuo de lançamento, Patriane entrou nesse momento aí de retomada da cidade, né? A gente vê também um volume de médio alto em São José sendo lançado, bons projetos de urbanismo também em São José bombando, um crescimento leve ali em São José dos Campos. Baixada teve uma queda, né, natural. A segunda moradia foi um dos pilares, aí, dos principais segmentos que fomentaram o crescimento ao longo da pandemia. Então, teve um volume expressivo dos municípios da Baixada em lançamento ao longo de 21. E em 22, agora, uma queda de 47%. Tá? Vejam, vamos olhar detalhe a detalhe, cidade a cidade, mas vejam ao longo do segundo TRI o volume quase que irrisório, dado ao potencial de mercado, de unidades econômicas lançadas nessas cidades, a barrinha verde. Em contrapartida a isso, a gente vê, portanto, o Télio citou isso no painel, um aumento aí expressivo dos preços de metro quadrado nas cidades. Isso decorre não só de um ganho real,
de uma qualificação de produto, mas também de uma maior presença percentualmente sentida do médio e alto padrão nas cidades. O interior está se requalificando, o skyline do interior está bonito, né? Os projetos estão bonitos em termos de arquitetura, em termos plásticos, em termos de tecnologia, em termos de planta. Isso tudo, naturalmente, nos ajuda a passar por um processo interessante. Campinas mesmo, né? Campinas passa e passou, e a própria mudança do plano aqui fomentou isso aqui em Nova Campinas, aqui do lado nosso, né? De uma requalificação e de um aumento de ticket de valor agregado em apartamentos. Campinas já passa hoje, de certo momento, daquilo que a alta renda saiu do miolo da cidade, foi para Alphaville, foi para Sousas, foi para Barão Geraldo e tal. O Cambuí, Nova Campinas, volta de novo como um momento de upgrade, de um retorno dessa população que tinha ido para o lote, voltando para o miolo do melhor bairro da cidade, de Cambuí, de Nova Campinas, de Guanabara, etc. Então, Campinas, a gente vê esse processo inverso, né, de um adensamento maior aí, nas centralidades. Aqui tem em termos de VGV, eu não vou me ater muito, mas o que eu queria mostrar, enquanto em unidade, não sei se pega aqui ou não pega, né? Enquanto em termos de unidade a gente caiu 23%, né? Se comparado o primeiro semestre de 21 com 22, em termos de VGV a gente caiu 4%. A gente lançou 5 bilhões de reais nessas 10 regiões aí do interior de São Paulo ao longo do primeiro semestre. Foi uma estabilidade, 4% é estabilidade num montante como esse. Portanto, o ticket médio, o perfil dos imóveis colocados ao longo de 22 aumentou, né? Fazendo, portanto, que a gente andasse de lado em termos de VGV, mas tivéssemos uma queda aí de próximo a 25% do volume de unidades. A gente colocou menos unidade, em VGV a gente se equiparou. Portanto, a gente tem colocado mais produtos de médio e alto padrão no interior de São Paulo. Vendas. Olha lá, isso aqui são só as vendas do segundo trimestre nessas cidades. Raríssimas exceções, e isso a nível Brasil, raras cidades nós temos hoje volume de vendas inferior ao lançamento. A gente ainda passa por um processo de redução de estoque. Ribeirão vendeu 2.000 unidades em um trimestre. 2.000 unidades em um trimestre, lançou 800.